Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o professor Zeca, professor de Química, e a nossa ideia para o vídeo de hoje é mostrar uma resolução de um exercício bem complicado da FUVEST, onde a gente mistura cálculo estequiométrico com constante de equilíbrio. Tá pensando em desistir? Por favor, deixa a gente mostrar para você como é que você faz esse exercício cabendo naqueles 3 minutos que a FUVEST propõe pra gente. Então, bora lá pro vídeo. Bom, o exercício, na minha opinião, é o exercício mais difícil sobre constante de equilíbrio. A constante utilizada vai ser Kc, e o exercício que eu quero fazer com vocês, como eu disse anteriormente, a da FUVEST, é esse aqui, não se assuste. Esse exercício da FUVEST é bem curto, bem direto, com poucas informações, com a reação já balanceada, com os estados físicos, coisa linda. E a nossa ideia é só interpretar esse exercício, importante também entender qual é a pergunta dele. Simples de tudo, o cara te dá uma informação muito importante que você vai usar pra caramba, que é a constante de equilíbrio para essa reação citada. Outras duas informações importantes são as quantidades de iodo e hidrogênio, mas a parte mais importante, o que deixa esse exercício muito inteligente, é esta palavra aqui. Essa palavra inicialmente coloca o exercício em outro patamar, mostrando que as quantidades de I2 e H2 que eu acabei de marcar são quantidades iniciais, portanto não são quantidades que estão no equilíbrio químico, portanto não posso aplicar a constante. Se isso acontecer, você vai pegar essa constante, certo? Vai pegar as informações iniciais e montar uma tabela, e só a partir daí a gente consegue chegar nas relações de equilíbrio químico. Mas uma coisa muito importante, é graças a essa palavra inicialmente que nós temos isso, uma mistura de equilíbrio químico com estequiometria. E é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que te torna diferente, é esse exercício que vai te colocar num outro patamar. E vamos para a resolução dele, que é o mais importante. E também a sua pergunta, a pergunta é qual a concentração de cada substância depois, no equilíbrio químico. Perfeito? Vamos lá. Tá aí a nossa reação. Reação aplicada, balanceada, e eu vou montar uma tabela. Essa tabela tem sempre 3 linhas. São 3 linhas onde a primeira são as quantidades iniciais. Segundo, o que vai reagir e o que vai formar. A gente vai usar sinal de menos para reação, para consumo, e sinal positivo para formação, certo? Lembrando que essa segunda linha obedece à proporção estequiométrica. E a terceira linha é o equilíbrio químico, ou a gente chama às vezes de sobra. É o que não reagiu para os reagentes, o que sobrou dos reagentes, e também o que foi produzido de HI nessa reação. Maravilha? As informações iniciais. Ele deu que no início H2 e I2 estão na quantidade 1 mol por litro. E se a gente está no início, a reação não começou, o tempo é 0, portanto nós temos nada de produto. Certo? Conforme o tempo vai passando, as quantidades de iodo, essa quantidade de hidrogênio e essa quantidade de iodo, 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo, vão sendo consumidos, e aí conforme o tempo vai passando, vai aparecendo HI. Beleza. A nossa ideia é que nenhuma dica foi dada de quanto foi consumido de hidrogênio e de iodo, portanto vou chamar de X. Certo? Se o balanceamento é 1, aqui vai ser menos X. Se o balanceamento do iodo é 1, aqui vai ser menos X. Certo? Mas vai aparecer HI numa proporção dobrada, porque o balanceamento, olha lá, é 2. Portanto, nessa parte da linha, 2x. Muitos exercícios você consegue encontrar o valor de x com dicas no enunciado. Porcentagem de consumo, fração de consumo, alguma coisa associada, alguma dica no enunciado em que você consiga achar o x e o 2x. Certo? Mas para esse FUVEST não é. Certo? A terceira linha, que é o equilíbrio químico, uma somatória das duas outras linhas. Portanto, 1 menos x, que é a quantidade de hidrogênio no equilíbrio químico, 1 menos x, que é a quantidade de iodo no equilíbrio químico, e também 2x, que é a quantidade de HI formado. São essas informações, 1 menos x e o 2x, que vão na constante. Beleza? O primeiro passo é saber montar a tabela. Primeira linha, quantidades iniciais. Segunda linha, a proporção estequiométrica, usando sinalzinho de menos para reagente, sinalzinho de mais para produto, certo? E a nossa ideia também é somar as duas linhas para chegar na linha do equilíbrio químico. São esses valores que vão entrar na constante. Vamos então para a constante. Essa é a constante de equilíbrio, um clássico produto sobre reagente, sem exclusões nenhuma, sem sólidos, portanto é só colocar direto nessa constante produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. Certo? Eu tenho os valores em azul, são os valores que a gente vai substituir nessas concentrações, portanto, substituindo os valores. Este 100 que está no lugar do Kc
é a constante de equilíbrio fornecida no enunciado, certo? Este 1 menos x são as quantidades de H2 e E2, que a gente colocou na parte de baixo, e o 2x é a quantidade de HI, mera substituição de fórmula, certo? A partir daí é matemática, então eu vou até mostrar um procedimento que tem aparecido em outros exercícios, e a nossa ideia é mostrar que quando você cai numa conta como essa, arrumando um pouquinho essa equação, ela fica desse jeito, porque 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Certo? Isso é o pulo do gato do exercício. Você vai tirar raiz quadrada, raiz dos dois lados. Eita porra! E nesse momento a gente tem 10 do lado esquerdo da igualdade e 2x sobre 1 menos x no lado direito da igualdade. Sem essa jogada de colocar os dois lados na raiz, fica complicado chegar no valor de x. Isolando o x, o valor dele 5 sobre 6. Respondi o exercício? Não. A gente vai ter que pegar este valor de x e colocar aqui, aqui e aqui para achar as concentrações de cada uma das substâncias no equilíbrio químico, que é o que a FUVEST pede. Tá aqui, ó, o exercício pediu isso, ó, tá vendo? Qual a concentração em mol de cada espécie? Citadas são essas três. Beleza. O que eu acabei de descobrir? Que H2 e 2 é 1 menos x. Portanto, 1 menos 5 sexto. Portanto, H2 e 2, concentração 1 sobre 6 mol por litro. Já dá para saber que estamos ali entre duas alternativas C e D. Certo? O HI já não. De acordo com a nossa tabela, é 2x. Ou seja, 2, 5 sextos. 2 vezes 5 sextos. Portanto, 10 sextos. Ou seja, 5 terços mol por litro. Marcamos aí exercício da FUVEST, exercício bem legal da FUVEST, muito bem produzido, muito inteligente, e marcamos letrinha C, o exercício que mistura cálculo estequiométrico com a nossa ideia de constante equilíbrio. Espero que tenha ajudado. Se você deseja que eu resolva algum exercício e grave, se você quiser me dar alguma dica sobre filmagem, edição, esse é o primeiro vídeo que eu estou editando. Portanto, qualquer dica é bem-vindo, deixe no comentário. Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, é algo bem específico sobre constante de equilíbrio químico, mas eu acho algo bem importante. Muito obrigado pela atenção, valeu, até mais. A química é louca, é paranormal, do além, eu decifro seu...